muito bem-vindos para mais um encontro, e dessa vez nós vamos falar sobre a teoria da imputação objetiva. Nessa primeira etapa, nós vamos tratar da criação do risco desaprovado. Então, é uma etapa muito importante para a gente dentro desse contexto da tipicidade. Após a gente ter conversado um pouquinho sobre as teorias da conduta e aprendido que a teoria predominante dentro da nossa legislação penal hoje é a teoria finalista, ou seja, aquela em que a conduta humana é ação voluntária dirigida para uma determinada finalidade. Podemos dizer que a conduta ela é o quê? É a soma da vontade com a ação. E que retirando-se um dos seus elementos dessa conduta, ela deixa de existir, acarretando, portanto, a inexistência de um fato típico. Daremos continuidade, então, ao estudo dos elementos do tipo. Na conduta tipificada é possível distinguir os seus aspectos. Quais são? Objetivo e subjetivo. A gente chama o aspecto objetivo do tipo a conduta propriamente dita. No crime de homicídio, por exemplo, é o ato de matar alguém. Já o aspecto subjetivo do tipo é a vontade expressa pelo indivíduo em praticar o ato infracional. Nós vamos dar um direcionamento mais específico, mais especial, e vamos tratar do aspecto objetivo, trazendo, por sua vez, a explicação sobre dois elementos importantes dentro dele, que é a criação de um risco desaprovado e a realização do risco no resultado. Através desses dois elementos, daremos concretizada a teoria da imputação. E isso vai nos trazer mais um grãozinho no nosso estudo. Iniciaremos, então, pela primeira etapa, ou seja, vamos falar um pouquinho da criação do risco desaprovado. Atenção, gente. Quando se discute que uma conduta ela é criadora de um risco desaprovado ou não, a gente está discutindo a própria tipicidade incutida nessa conduta. Logo, caso seja dito que quem fabricou, por exemplo, uma faca, não criou um risco desaprovado socialmente, estaremos dizendo que a conduta dessa pessoa é típica. Ou seja, ela é irrelevante para o direito penal. Porque só criar a faca, construir, não quer dizer que ela é para matar alguém. Entretanto, temos que entender que algo diferente pode acontecer com essa faca. Tá bom? E pode acontecer, por um outro lado, de uma pessoa criar um risco desaprovado mesmo. Ou o cara esfaquear alguém, ou dar um tiro em alguém, e ainda assim há uma possibilidade desse risco não se materializar no resultado. Ou seja, a pessoa pode morrer de uma outra razão diferente dessa linha de risco. Então é muito complicado a gente avaliar. Por exemplo, uma pessoa que tomou um tiro ou foi esfaqueada, estava sendo levada para o hospital de ambulância e no meio do caminho essa ambulância sofre um acidente. E a pessoa morre em decorrência de estar esmagada nos destroços do carro. Assim, fazendo uma análise dos dois, desse exemplo aí que a gente está falando, são situações bastante diferentes. Uma que a pessoa só levou o tiro e outra que foi a questão da ambulância. Afirmar que a conduta não cria risco nenhum para o bem jurídico significa dizer que ela é atípica. Ou seja, só fazer a faca, só a construção da faca. Entretanto, você afirmar que ela criou um risco para o bem jurídico, vale dizer que ela será típica de alguma coisa. Pode ser baseado numa tentativa, ou mesmo numa lesão, a depender da forma como ela está sendo utilizada. No segundo exemplo, deve-se pesquisar se aquele risco criado, ou seja, na ambulância, do sujeito que tomou uma facada ou tomou um tiro, se tem que ser avaliado no contexto como um todo, daquilo que chamamos no direito penal de concausa. Qual foi a conduta relevante para o resultado? Caso seja dito que o risco foi criado e esse risco se materializou no resultado, temos uma responsabilidade jurídico-penal
pelo resultado. Então vamos analisar dois exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo. X atira em Y. E esse, que é o caso que eu estava falando agora mesmo, né? E Y é levado para a ambulância e morre no hospital em consequência do tiro. Galera, não há dúvida. X criou um risco e esse risco é desaprovado. Portanto, está uma conduta típica. E foi esse risco criado que se materializou no resultado morte. Nesse caso, X responderá pelo homicídio consumado, não há dúvida. Vamos a outro exemplo. X dá um tiro em Y, criando o risco da ocorrência do resultado. Contudo, vamos voltar ao exemplo da ambulância, o Y morre por causa da colisão, então, dessa ambulância. Lógico, X deu um tiro em Y. X, novamente, criou um risco desaprovado. E, por consequência, sua conduta é típica. Beleza, até aqui não há nada diferente. Entretanto, ainda não se sabe do que ele morreu. Então a gente vai ter que averiguar esse risco, ver se ele está materializado ou não no resultado. Se não for, a conduta de X será típica de tentativa de homicídio, e não mais de homicídio consumado. Resumidamente, no exemplo 1, decide se a conduta é típica ou não. No 2, a gente decide, no segundo momento, né, se a responsabilidade está voltada para o resultado. Ou seja, a gente procura se acercar da tipicidade dentro da conduta. Mas muita atenção. Isso que a gente está comentando vai valer em especial para quê? Para os crimes dolosos. Porque nesses crimes, mesmo que o resultado não aconteça, via de regra, a conduta por si só, ela vai ser típica de tentativa. Por outro lado, quando se fala em crime culposo, não há o que se falar em tentativa. É uma peculiaridade dos crimes culposos. A conduta será típica somente se o resultado se produzir. Vamos lá então, tentar ilustrar. Vamos supor que num curso qualquer, né, preparatório, alguém fixou de forma incorreta as lâmpadas da sala de aula. Não forneceu a manutenção devida, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, dentro do conceito que a gente chama de observador prudente, nós vamos comprovar a criação de um risco desaprovado para o professor, por exemplo. Mas pode ser que não seja um risco intencional. Apesar da criação do risco, nessa situação nós não podemos afirmar que a conduta vai ser típica, posto que, em tese, ela é apenas culposa, quando muito. A conduta culposa ela só vai ser típica se o risco se materializar no resultado. Assim nós podemos chegar a duas conclusões. Primeiro, nos crimes dolosos, ao afirmar a criação de um risco, em tese nós estamos afirmando que a conduta é típica, pelo menos considerando a questão da tentativa. Isto é, a conduta, o crime vai ser típico, ou seja, vai ser consumado, se o risco se materializou no resultado. Espero estar sendo claro. Nos crimes culposos, por sua vez, pode-se ter a criação do risco desaprovado, mas ainda não se pode afirmar a tipicidade da conduta. Por quê? Galera, grava isso, grava isso. Nos crimes culposos não existe tentativa. Sendo assim, a tipicidade poderá ser afirmada somente com as duas etapas analisadas. Deve-se observar ainda que, a depender do crime culposo, é possível a criação de um risco desaprovado por si só e que essa criação venha configurar um crime de perigo. O exemplo mais comum disso é quando se trata de crime de trânsito,
em que o sujeito está dirigindo na via com excesso de velocidade. É óbvio a criação do risco desaprovado, haja vista que ele está dirigindo acima da velocidade permitida na via. No entanto, embora ele tenha feito uma manobra estranha, eventualmente nessa via, a gente não falou em momento algum que ele tenha atropelado ou matado alguém. Então, nesse caso, não há tipicidade para falar em homicídio culposo, ou sequer para uma lesão culposa de trânsito, uma lesão corporal, né? Não vai haver tipicidade, porque embora ele tenha criado risco para as pessoas, não atropelou e nem matou, e tampouco houve qualquer resultado. Ou seja, o crime culposo só vai acontecer quando há o resultado. Mas tem uma observação, que nesse exemplo específico que a gente deu, só essa situação criadora do perigo por si só, ela cria um crime de perigo, que é o crime de direção perigosa. Assim, nos crimes culposos, né, muito embora dependa para sua tipicidade da produção do resultado, é possível que, quando o resultado não se produza, ainda assim haja a criação de uma outra figura criminal. Por exemplo, esse crime de perigo. Então, retomando ao estudo da criação do risco desaprovado, já foi afirmado que, nessa ocasião, quando a gente avalia, nós estamos discutindo o que é a própria tipicidade da conduta. Não criar um risco desaprovado, por sua vez, vai significar que a conduta é atípica. Tranquilo até aqui? Então, galera, a responsabilidade pelo resultado por si só vai ser discutida numa segunda etapa. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Dessa maneira, esse primeiro elemento da criação, né, do risco, para a tipicidade da conduta, é fato que ele deve ser criado e ele tem que ser desaprovado socialmente. E como é feita essa verificação de que foi criado um risco desaprovado? Em algumas situações vai ser muito fácil, mas na situação concreta a gente tem que colocar um observador imaginário. E esse observador, ele acompanhará a conduta enquanto ela é realizada. Ao se fazer isso, vai analisar se a conduta, por si só, ela é ou não perigosa para o bem jurídico tutelado. Ou seja, vai ser esse ser imaginário, esse chamado observador prudente, que fará essa análise. Então eu vou trazer um exemplo agora, bem tranquilo, que eu acho que vai dar para entender. Vamos supor que o sujeito quer matar o tio para receber uma herança. Então ele pensa, eu vou lá no balcão da companhia aérea, compro uma passagem para o meu tio com destino a Paris e fico torcendo para que o avião caia. O tio, lógico, fica feliz e viaja, o cara comprou a passagem. O avião cai e o sujeito morre. Configura-se a morte da vítima. Então, a gente pensando no esquema finalista, né, que a teoria adotada já foi estudada por vocês, existe uma ação óbvia, que foi comprar passagem. Existe ainda o resultado, que é a morte do tio. E existe, em tese, a relação de causalidade física entre a conduta e o resultado. Nesse caso, não será usada apenas a causalidade física. Devemos também nos ater à imputação para estudar a existência da tipicidade objetiva diante dessa conduta. A primeira tarefa é discutir se o sujeito, ao comprar a passagem, criou efetivamente um risco desaprovado. Não tem como a gente fazer uma análise diferente. E aí o observador prudente, ele acompanhará a conduta da compra da passagem enquanto ela é realizada. Ele não analisará o evento como um todo, mas tão somente durante a realização da conduta. Essa análise é chamada de análise ex ante, posto que ela vai se dar bem antes do resultado. É como se aquele resultado não tivesse existido para quem está analisando. Se ele fosse analisar o evento todo, ou seja, depois, incluindo depois que a vítima tivesse morrido,
É por óbvio que ele diria que a conduta é arriscada, porque a vítima morreu. Mas isso não é o que se quer. O que se quer é uma análise ex ante, uma análise da criação específica desse risco. Então, voltando ao seu exemplo, né? A gente coloca o observador prudente acompanhando essa compra de passagem. E ele, tomando as devidas precauções, vai verificar que o sobrinho, efetivando essa compra de passagem, não vai criar qualquer risco relevante, ou seja, qualquer risco desaprovado para a vida do tio. Seria algo surreal querer imputar essa condição. Então, a gente usando o sistema finalista, né, e sabendo que existe essa ação, o resultado e a relação de causalidade, a gente também vai perceber que não existirá por si só uma criação desse risco desaprovado. Porque o observador prudente, ele acompanhado, ou melhor, ele buscando o momento efetivo da compra, não enxergará nela a criação de qualquer risco para o bem jurídico tutelado, ou seja, a vida do tio. Essa é a hipótese de criação do risco, constatando-se que se não há a criação desse risco, por consequência, a conduta vai ser atípica. Esse sobrinho que comprou a passagem, mesmo que tenha vontade de matar, não importa isso para a gente. Ele realizou tão somente uma conduta objetivamente atípica, incapaz de, por si só, vir causar lesão. Então, é isso que na hora da prova, vocês vão ter que analisar. Eles vão dar o caso concreto para vocês e vão perguntar qual foi o tipo de crime cometido. Se houve crime, pode ser que também não haja. Então, qual é o conjunto de informações que nós devemos ter acesso para avaliar esse risco? Lembrem-se, somente o que aconteceu durante a realização da conduta. É aquilo que eu falei, é o exame ex ante. Nós não devemos ter acesso à informação morte da vítima, senão a nossa análise ela vai ficar fraudulenta, ela vai ficar equivocada. Tranquilo até aqui? Espero que todos estejam entendendo. A conduta, nesse caso, por si só, ela jamais será criadora do risco. Portanto, ela vai ser atípica. Então, agora vamos tomar um outro exemplo. Vamos imaginar, então, o mesmo sobrinho, ele tenha ido até o aeroporto comprar passagem, no balcão da companhia, tudo igual ele fez no primeiro exemplo. Quando chegou lá, ele resolveu ir ao banheiro. E quando estava no reservado, ouviu uma conversa do lado de fora, no banheiro, entre dois terroristas que combinavam colocar uma bomba naquele específico avião. Naquele voo, melhor dizendo. O sobrinho ainda assim compra passagem naquele avião, no qual ele sabe que existe a bomba, ele tem certeza disso. Ele compra passagem, o tio embarca, a bomba explode e, por óbvio, vem a morte do tio. O conhecimento do sobrinho a respeito da bomba do avião é chamado, dentro do direito penal, de conhecimentos especiais do autor. Mais uma vez eu peço atenção. O observador prudente, ao examinar a criação de um risco, ele terá acesso aos ditos, conhecimentos especiais do agente. Ele examinará, nesse caso, o sobrinho comprando a passagem. E saberá também, assim como o sobrinho, que há dentro desse avião uma bomba. Nesse caso, o observador prudente entenderá que essa é uma conduta criadora de risco. Ou seja, sabendo que tem a bomba, ainda assim comprar a passagem, criou-se o risco. Então é analisado se a conduta da compra da passagem, nesse caso, ela é criadora ou não do risco desaprovado. E essa informação ela tem que ser disponível até a produção do resultado. Não pode ultrapassar o resultado. Ou seja,
no máximo instantes antes da produção do resultado. Esses conhecimentos especiais, por óbvio, ele tem que também ser acessado pelo observador prudente. Senão fica muito isolado o fato. E vai analisar. Se a conduta constatar que não foi arriscada, ela será também atípica, como lá no primeiro exemplo, na compra da passagem. Puro e simples. Mas se analisando essa conduta perceber e como foi de fato criadora de risco, né, se ela sendo dolosa, ela já de cara será atípica. Pelo menos vai ser capaz de suportar uma eventual tentativa para o caso do homicídio. Apenas numa segunda etapa, ou seja, quando da materialização, na realização do risco no resultado, é que vai ser verificado se ela por si só é típica de crime consumado ou tentado. A ideia de tratarmos as etapas é que o direito penal, para proteger os bens jurídicos e cumprir sua função preventiva, ela pode proibir apenas ações ex ante, reconhecidamente tidas como perigosas. Isso é, não faz sentido o direito penal punir ações que, para as pessoas, são ações tidas como não perigosas, sendo estas, portanto, consideradas como atípicas. Tá bom? Quando eu falo pessoas, entenda a sociedade como um todo. A análise que se faz na primeira etapa, então, é a análise daquele ex ante, levando em conta os conhecimentos, né, do observador objetivo e também os conhecimentos especiais dos quais o autor eventualmente dispõe. Por outro lado, pode ser que ele não disponha de nenhum, mas, eventualmente dispondo desses conhecimentos, ele também tem que se valer dessas informações, exatamente para analisar de forma plena a criação do risco. Tranquilo até aqui? Essa aula foi uma aula curtinha, mas é uma aula bem interessante. O conteúdo dela é muito importante quando analisamos os crimes em espécie. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que fique guardada, né, até o dia da prova, pelo menos, sobre esse tema, que é muito importante. Na sequência, nós vamos partir especificamente para a teoria da imputação objetiva. Mas isso nós vamos fazer no próximo bloco. Muito obrigado até aqui e vamos dar continuidade. Vamos adiante, galera. A vaga é nossa.